Bom dia, bom dia, bom dia. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam maravilhoso. E assim vamos seguindo, caminhando e vendo as coisas acontecerem. Graças a Deus. Que assim seja. Amém, né? Meus queridos, o negócio é o seguinte. O planeta vai girando, as coisas vão acontecendo e eu só vou observando as loucuras humanas por aí. Ontem andei mais um pouquinho para a rua, fui vendo os movimentos daqui, movimento de lá, movimento para cá, movimento para lá. E nesses movimentos, andei procurando alguns imóveis para locação, para o atendimento. Olhei alguma coisinha, mandei pro gajo que falou que ia ajudar com o aluguel. E ele pegou e falou assim: "Oh, que legal." Eu pedi pro fulano e disse ele que até sexta-feira vai me mostrar alguns para escolher. Então, alguma coisa está caminhando. Ou isso é muito bom, né? É um ótimo sinal. Não é nem um bom sinal, é um ótimo sinal. Mostra que as coisas estão dentro do cronograma, se assim podemos dizer. Não é? Muito bem. Fico muito feliz, muito satisfeito com tal situação. E aí, dentro disso, dentro das coisas, eu vou tocando a minha vida, fazendo as coisinhas daqui, coisinha de lá, e vai para cá, e vai para lá. E a gente vai tendo um acompanhamento. Sobre viagem para o Peru, eu ainda não sei. Ontem, por incrível que pareça, eu não sabia aonde exatamente eu tinha que ir, por que eu tinha que ir ou aonde eu tinha que ir. Mas eu descobri qual é a cidade que eu tenho que ir. O espiritual já me passou. Inclusive é um lugar sagrado do povo Inca, certo? E não do povo fugitivo, né? Tem alguma coisinha diferenciada. Já é mais pro lado da montanha do outro lado, do lado do Pacífico e não pro lado da Amazônia. Muito bem. Então nós temos algumas análises que a gente vai fazendo, algumas coisas que a gente vai vendo, e o espiritual ontem me passou isso daí. Ou seja, tudo indica que realmente vai acontecer. Tudo indica que as coisas estão caminhando para que isso aconteça de fato. Eu só não sei o dia e a hora. Mas que está estreitando isso, está estreitando. Sobre vestimentas, essas coisas, eu acho que a pessoa não viu o meu vídeo ou não está mais vendo os meus vídeos. Por quê? Porque eu não recebi nenhum feedback, não recebi nada de nada de nada. E eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ver se eu acho alguma outra forma de conseguir fazer as vestimentas, cara. Uma eu já tenho, uma bata linda, linda, linda. Aquela branca que eu usei pro batismo do seu Edson. Ela é linda, 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 linda. Mas eu não posso usar a mesma roupa 15 dias, né? Não tem roupa que aguenta 15 dias desse jeito, né? Então tem algumas coisinhas que eu vou ter que, né, controlar mais para cá, mais para lá, até chegar num ponto comum aí, né? Chegar numa situação comum. E vamos ver até onde chega, como é que vai, como é que não vai. Vamos lá. A gente vamos andando, vamos caminhando. E como diz o outro, seja o que Deus quiser. E ele há de querer, né? Eu fiz alguns vídeos, ontem saiu publicado para os membros do canal principal, vídeos que não são mais respostas, mas são polêmicas. Que tipo, polêmica está no ar. Então o que eu peguei e fiz? Em vez de eu dar respostas, eu questionei situações para criar um belo de um ponto de interrogação, para criar algumas polêmicas. Como se eu estivesse resgatando quando eu comecei a fazer os vídeos lá atrás. Então, tem essas situaçõezinhas aí também. E aí tá caminhando, certo?
Então vamos ver até onde chega todas essas coisas, até onde chega todas essas situações e bora caminhar, certo? Muito bem. Meus queridos, parece estranho, parece muito louco, mas por mais que eu tenha uma comunicação com o espiritual, por mais que eu esteja vinculado com o espiritual, por mais que eu esteja junto com o espiritual, e nem eu sei o que é, como é que não é, como é que deixa de ser. Eles vão jogando, só que é o seguinte, é a mesma coisa assim, a pessoa chega e fala assim, olha, um exemplo, tá? Você vai ser um piloto de avião. A pessoa fala assim, tá bom, que legal, né? Nossa, a expectativa da gente é que a gente vai ser o piloto do avião. Olha, tem até efeito especial aí. A expectativa nossa é que a gente vai ser o piloto de avião no mês seguinte. Mas não. Às vezes o piloto de avião vai ser quando tiver bem velhinho. E aí eu não vou ser um piloto de avião porque eu pensei que eu ia pilotar um Boeing. Não. O avião vai ser um teco-teco, um ultra leve, o negócio para ele é um avião. Sabe? Então o espiritual ele tem muito disso. Ele mostra, ele fala, só que a gente não consegue saber se é pequenininho, se é grande, se é por lazer, se é por trabalho, se é, você não consegue saber. Você só sabe o que é, você não sabe o espaço-tempo, como é que é, o tamanho, a proporção, você não sabe nada. A espiritualidade funciona dessa forma. E é horrível. Para nós, assim, que tem as coisas, é horrível. E o pior ainda, eles não podem falar nada de nós para nós. Eles falam para terceiros virem falar. É duro, moço. É duro, não é fácil, não. O pessoal acha que é tudo muito simples. É igual a mudança. Eles chegam e falam assim para mim, Ricardo, você tem que sair daqui e ir lá para tal lugar. Tá bom. Aí na minha cabeça, pô, eu não vou nem arrumar emprego aqui, não vou nem aceitar coisa aqui, não vou nem isso aqui, porque, ó, já deve ser para ali, né, cara? Aí de repente aparece uma outra coisa que muda para outra coisa, que faz outra coisa, que gera outra coisa. Aí você coça a cabeça, você fala assim, rapaz, mas é ou não é? Vai ser ou não vai ser? Tem que mudar ou não tem que mudar? Quando que é? Quando? Como? Por onde? Ih, rapaz, para. Aí é outros 500, é outro planeta, como diz o outro, é outro planeta. Outro outro. Completamente outro. Mas, vamos caminhando e cantando, seja o que Deus quiser. Certo? Muito bem. Meus queridos, vamos para as notícias? O dólar ontem subiu conforme a minha expectativa, parece que eu acertei. O dólar subiu 1,39%, bateu R$ 5,49. Mas hoje já tem uma tendência de queda de novo, tá? Já no mercado depois do fechamento, no mercado já fechado, né? Que ainda continuam comprando e vendendo fora do mercado aberto, do leilão, caiu um centavozinho. Então fechou em R$ 5,48. Então tem uma tendênciazinha de dar uma quedinha, certo? O câmbio tchaco lá, que eu dou sempre uma bisoiada, está no 0 a 0, então, mas está dentro de uma tendência de querer puxar mais para baixo. E olha que a moeda da Argentina está querendo subir um pouquinho. Oh, meu Deus do céu, é. A bolsa da Alemanha subindo 0,35, também dentro do 0 a 0, porque cai um pouquinho, sobe um pouquinho, então ela encheu a bolha e ficou naquela estabilidade ali, vamos ver até onde fica. A bolsa do Brasil subiu 0,23. Achei ótimo porque fechou no valor simbólico de 136 mil pontos. Espero que a Bolsa do Brasil dê uma alcançada pelo menos nos 142 mil pontos por aí. Espero que isso aconteça, porque ela vai ter que subir. A Bolsa do Brasil ela tem que subir pelo menos uns 10, 15% para corrigir pelo menos a defasagem cambial, né? Porque normalmente faz assim, né? A Bolsa de Valores demora um pouquinho, mas depois ela acompanha o câmbio. E aí sai uma matéria assim, BBC News. Tem umas matérias boas, viu, na BBC News essa semana.
A Argentina está inviável. Fecha aspas. 2 pontos. Os brasileiros que estão abandonando o país com a explosão do custo de vida. O estudante Lucas dos Anjos, de 22 anos, vivia na Argentina desde 2019, mas há 6 meses decidiu mudar de país, porque os aumentos dos preços na capital, Buenos Aires, onde ele vivia, deixaram seu orçamento apertado demais. O aluguel que custava R$300 quando chegou no país já está em R$2.000 no início deste ano. Ele havia saído de Suzano, no interior de São Paulo, para estudar medicina na Argentina, porque não tinha condições financeiras de arcar com uma faculdade particular no Brasil. Mesmo com a inflação que assola o país há anos, Lucas diz que o custo de vida em Buenos Aires era menor do que no Brasil, mas depois da pandemia os preços começaram a subir significativamente. Isso piorou, segundo Lucas, após a posse do novo presidente Javier Milei. Subiu tudo. Um arroz que a gente pagava R$2 foi para R$10. Ele queria continuar pagando arroz a R$2? Um absurdo. Absurdo que é uma realidade. Ainda está pagando R$10 no arroz. Aqui está 30, 40, 35. Que viu seus custos mensais passarem de R$3.000, bem mais do que os 600 com que conseguia viver na Argentina há 5 anos. E aí eles vão contando e tudo mais. Ou seja, para vocês verem o que acontece. Quando se tem maquiagem no país, tudo começa a ficar muito barato. Claro, barato. Só que é o seguinte, não fica barato porque está barato. Fica barato porque o povo está pobre, está miserável. Então ele tem que se vender a preço de banana, ele tem que se dar praticamente. E esse é um grande problema. E assim a gente vai acompanhando e vendo até onde vai, como vai e por que vai. Ok? Muito bem. Jornal Reuters. Brasil tem desaceleração fiscal encomendada. E isso afeta crescimento e expectativas, diz Campos Neto. Como assim? Vamos lá. O Brasil está passando por uma desaceleração fiscal encomendada. Encomendada? E isso tem efeito no crescimento econômico e nas expectativas, disse nesta terça-feira o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em evento promovido pelo BTG, em São Paulo, o Campos Neto afirmou que começou a ver nos mercados uma percepção mais sincronizada de melhora fiscal no mundo. Ele disse ainda que o Banco Central mantém a mensagem de que vai fazer o que for preciso, incluindo elevar juros se necessário, mas que a autarquia não dará uma orientação futura para a política monetária. Ou seja, ele não consegue saber se vai manter, se vai subir, o que raio vai fazer. Ele está falando que tem um problema de desaceleração fiscal. O que é uma desaceleração fiscal? O que seria isso? Receitas. Está diminuindo o dinheiro arrecadado. Só que se o emprego está aumentando, se as coisas estão crescendo, se a economia está voltando a ferver, como que o governo está ganhando menos? Sabe o que significa isso? Começou a onda de sonegação. Eles pegaram e passaram da curva de Laffer, sei lá, Lafayette, sei lá, um negócio assim, Laffer, que é onde ela pega e fala assim, você pode subir imposto até aqui, depois disso aqui começa a cair todas as suas receitas, seus impostos. Porque o povo fala assim, eu prefiro levar multa, fechar a empresa, mas do que pagar o imposto. Deixa o governo vir, fechar tudo, fecha tudo, entrega tudo, mas o imposto eu não vou pagar. Agora, o absurdo do absurdo, sabe o que é? Quando o empresário paga uma guia de imposto que é mais e maior do que ele enfiou no bolso. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. E quantas vezes eu vejo isso acontecer aqui no Brasil? O Brasil realmente está numa situação calamitosa. Aqui tinha que ser, volto a repetir, aqui tinha que ser o Simples Nacional. Você cobrar o imposto pelo faturamento. Quanto que faturou, cobra o imposto pelo faturamento. E não pela margem de lucro, não, pelo faturamento.
Que crédito, não tem que ter crédito, não tem que ter nada disso aí. Pelo faturamento. Ponto final. Simples assim? Simples assim. Jornal Infomoney. Haddad, 2 pontos. Não há razão para o Brasil não crescer igual ou acima da média mundial. Realmente, concordo com ele. Em um evento no mercado financeiro, que ele também estava lá no evento do Campos Neto, ministro da Fazenda demonstra otimismo com a economia brasileira. Destaca a aprovação da reforma tributária, que isso aí para mim é um lixo, e afirma que o fiscal é importante, mas não é o todo. E já o Campos Neto falou que tem que ficar de olho no fiscal. Então vamos vendo como é que tá andando as coisas aí. Tudo tem que ser pensado de forma orgânica para manter a qualidade desse crescimento, disse Haddad, tá? Está todo mundo se preparando para decolar. Ninguém está deixando de perceber a oportunidade. Agora é preciso ter zelo para ir calibrando isso. Ou seja, juros, não sei o que, e tal lá. Beleza, pelo menos o Haddad ele é mais calmo, né? Não é tão doido. Só que não é tão doido em que sentido? Porque também não dá para engolir muita coisa aí não. Dá para confiar nesse pessoal da esquerda? Rapaz, eu não sei se dá para confiar no pessoal da esquerda. Não dá, eu acho que não dá. Por que, professor, que você fala isso? Vamos lá. Jornal da Infomoney. O Boulos, que é candidato a presidente de São Paulo, diz que há indícios fortes de fraude na eleição da Venezuela. Ah, desculpa lá, moço. Nos últimos meses, o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo vem ensaiando uma mudança de postura em relação à Venezuela. No início de agosto, afirmou que o sistema político do país não era modelo de democracia. Como não é modelo de democracia? Usa o mesmo tipo de urna eletrônica, só que é o seguinte, a diferença é que lá ainda imprime o papel e a pessoa, quando vota, bota dentro de uma urna o papel, aqui, ou seja, o impresso. Lá não, aqui não. Ou seja, aqui é pior do que lá. Se lá não é o modelo de democracia, então aqui é o quê? Ah, não, mas estamos falando de outras coisas. É da postura. O que acontece é o seguinte, sabe o que acontece? Esse povo, ele fala o que o povo quer escutar. Depois ganha o povo, o duro, sabe o que é o duro? O que o povo acredita. Aí ganha, ele fala, bom, que se lasque, já ganhamos, agora ninguém tira nós. Vamos voltar no que a gente sempre foi. Êêê! Maduro, você é lindo, mora no meu coração, coração de Maduro. E aí? Não dá, moço, não dá, não tem condição um negócio desse. Eu não acredito, eu não consigo acreditar. É bater o olho no negócio desse aqui e falar, desculpa, cara, desculpa, não dá. Só que por incrível que pareça, tem gente que acha bonito. Dá uma olhadinha nos jornais, eu aconselho vocês, vocês que gostam disso aqui, porque aqui é assim, tudo que é diferente, vai tudo para a esquerda. Vai lá ver o que o pessoal faz lá na Rússia. Tem um lugar lá onde que eles têm os... é um lugar que chama de conversão, para converter, para fazer uma conversão. Do pessoal que fez mudança de sexualidade, todas essas coisas. Vai ver a reportagem que saiu num grande jornal. Os caras mandam para um outro lugar, bem isolado, e viva o comunismo. E o povo aqui no Brasil apoia o comunismo, cara. Religioso, pessoa que é cristã, que gosta de ler a Bíblia, que vai na igreja, apoia o comunismo aqui no Brasil. Ai, porque a esquerda é linda. Cara, vai ver o que faz na China. Lá chama China comunista. Vai ver o que eles fazem. Você é proibido ler a Bíblia, ninguém pode ter Bíblia, não pode ter reunião. Vai ver a Coreia do Norte. Ai não, isso é por causa das restrições. Pergunta se lá em Cuba pode fazer reuniões assim, ter um monte de gente tudo reunida. O máximo que pode, moça, é um benzedor e olha lá. Mas não pode mais muita coisa, não. E aí se o líder de alguma coisinha falar de alguma coisa de política, rapaz, acabou com tudo.
O buraco é mais embaixo, viu? Eu não engulo isso aqui, não. Bom, já que estamos falando de política, Jornal do Estadão. Pablo Marçal passou mais uma tramontina em cima do Bolsonaro. E venhamos e convenhamos. O Bolsonaro, que se diz de direita, apoiar o que tá aí já. Ah, desculpa lá, né, cara? Não dá, né? O Bolsonaro já foi bom, agora não é mais não. Olha, eu torço por aquele Felipe de Orleans, o príncipe lá, o Felipe de Orleans, de um dia ser o nosso presidente da República. Olha o que o Pablo Marçal falou aqui, Jornal do Estadão. Pablo Marçal manda mensagem para Bolsonaro, 2 pontos, abre aspas. Nunes não dá, ponto. Bora fazer o M. M de Marçal, né? Mr. M, ele está de volta. O Mr. M, com as suas mágicas, ele vai revelar o seu segredo. Só ser autêntico. O segredo do Paulo Marçal é ser autêntico. Eu tenho essa linha, eu vou ficar nessa linha até no fim. E tá surtindo efeito, hein? Porque o cara tá subindo, hein? O cara tá crescendo, hein? Rapaz. Jornal Reuters. Biden aprova estratégia nuclear secreta focada na ameaça chinesa, segundo New York Times. Rapaz do céu. Biden aprova, saiu no jornal Reuters, estratégia nuclear secreta, segundo o New York Times. Se é uma estratégia nuclear secreta, como é que o New York Times sabe? Focada na ameaça chinesa. Que ameaça chinesa é essa? Posso falar? Outro jornal. Vamos lá. Jornal da CNN. China diz estar, abre aspas, seriamente preocupada, fecha aspas, com um relatório nuclear dos Estados Unidos. Pequim afirma que Casa Branca tenta criar ameaça artificial para obter ganhos estratégicos. A China está seriamente preocupada com um relatório que afirma que os Estados Unidos aprovaram um plano estratégico nuclear para que se concentrar na rápida expansão da China no seu arsenal nuclear, disse o Ministério das Relações Exteriores da China nesta quarta-feira, dia 21, hoje. Os Estados Unidos estão vendendo a narrativa de ameaça nuclear da China, encontrando desculpas para procurar vantagens estratégicas, diz o porta-voz. Presta atenção nisso aqui. De acordo com a reportagem do New York Times, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou em março um plano estratégico nuclear altamente confidencial em março. Janeiro, fevereiro, março. Abril, maio, junho, julho, agosto. Passou-se 5 meses. Altamente confidencial que foca no arsenal em rápido crescimento da China, mas também procura preparar os Estados Unidos para possíveis desafios nucleares coordenados de China, Rússia e Coreia do Norte. Ou seja, existe possibilidade de China, Rússia e Coreia do Norte, e diria também o Irã e também, para soltarem bombas atômicas em coordenação. E aí, os Estados Unidos têm apontado consistentemente para o armamento nuclear expansivo e crescente da China. Um relatório anual do Pentágono em outubro do ano passado afirmou que a China tinha mais de 500 ogivas nucleares operacionais, ou seja, que podem ser lançadas no seu arsenal e provavelmente terá mais de
1.000 ogivas até 2030, ou seja, para amanhã. Eles vão dobrar a quantidade de bombas atômicas. E aí? Uma realidade. Agora, vamos ver o circo pegar fogo? Vamos lá. Jornal Reuters. A Rússia atinge infraestrutura de energia em ataques aéreos na Ucrânia. Incendiou tudo lá. Um drone russo caiu na região de Termopil. E eles atingiram lá. E olha que as forças ucranianas abateram 3 mísseis balísticos e 25 dos 26 drones lançados. Ou seja, eles estão bem, cara. A proteçãozinha deles está boa. A proteçãozinha deles está boa. Eles mandaram um monte lá. Só que você sabe o que aconteceu com esse ataque? Eu vou falar para você o que aconteceu nesse ataque. A Rússia atingiu uma infraestrutura de energia. Energia. Não tem nada a ver com química. E olha só o que aconteceu. No norte da Ucrânia, em um ataque noturno com mísseis e drones, e causou um grande incêndio no oeste do país. Presta atenção nisso aqui agora. Resultando em um aumento nos níveis do cloro no ar, disseram autoridades ucranianas na terça-feira. Normalmente isso é utilizado em bombas químicas. Atingiu o quê? Uma fábrica que estava do lado e voou cloro no ar? Cara, isso aqui é um perigo, rapaz. Isso aqui é um perigo. Perigo, perigo, perigo. Mas vamos lá. Jornal The Daily Digest. Moscou sofre um ataque massivo de drones ucranianos. Drones ucranianos chegam a Moscou, a capital, na madrugada desta quarta-feira. Hoje, ocorreu um dos maiores ataques de drones contra Moscou desde o começo da guerra na Ucrânia. Os caras estão atacando Moscou, cara. E não foi só Moscou que foi atacada. A ofensiva ucraniana não se limitou à capital russa, que abateu 11 drones e outros 23 foram interceptados, de acordo com as fontes russas. Em Bryansk, 6 em Belgorod, em Kaluga e 2 em Kursk. Eles soltaram em vários lugares, mas foram na capital. E foi perto do Kremlin. Segundo a Reuters, os drones foram localizados a 38 quilômetros do Kremlin, que é a estrutura política russa. O prefeito de Moscou deu a notícia. Rapaz. E aí? Sai a seguinte nota na CNN. Não haverá negociações até que a Ucrânia seja completamente derrotada. Fecha aspas. Diz ex-presidente Medvedev. E eu vou falar uma coisa para você, sabe o que aconteceu? Entrou um jornalista americano fazendo filmagens, gravações lá no território russo, filmando o trabalho dos soldados militares ucranianos, e o embaixador foi chamado para dar explicação como que um jornalista entra sem autorização. Não tem carimbo de visto, não tem nada de entrada, como é que o cara entrou aí? O que é isso aí? O que está acontecendo? E você quer saber o que mais me preocupa? Eu falo para você o que mais me preocupa.
Jornal DW Brasil. É isso? Não. Quase. Vamos começar e depois nós vamos desembocar. Irã ordena fechamento de instituto alemão em Teherã. Então tinha um instituto alemão lá em Teherã, eles mandaram fechar. Fecha. Instituto. Faz uns negócios lá. Porque isso aí foi uma represália. Ótimo. Tá bom. Eles estão criando inimizades com o planeta inteiro. Já estão escolhendo o seu lado. Muito bem. A Guerra Mundial foi assim também. Agora chega no ponto onde é o grande perigo. O jornal da CNN. Presta atenção nisso daqui. Parece besta, mas para mim faz toda a diferença. Militares iranianos dizem que retaliação contra Israel pode demorar. Mas, professor, isso é maravilhoso. Guarda revolucionária do Irã promete revidar assassinato do líder do Hamas em Teherã. Quanto mais demora para atacar, mais estratégia se tem e mais nocivo se torna. Quanto mais inteligência se utiliza, mais grave fica o ataque. Menos a rodoma de aço, aquela coisa lá de fogo lá que protege Israel, consegue barrar. E eles vão ter que orquestrar uma coisa que vai ter que ser por terra, por ar, por mar, por qualquer lugar. Olha, cenas do próximo capítulo. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma, com efeito até de um avião passando. Namastê. Que Deus abençoe. Olha!